Saúdo muito cordialmente quantos participam nesta reflexão quaresmal. Permiti que o faça com estas palavras tão bíblicas e que atravessaram 2000 anos de história. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Vamos falar de um tema belo. Vamos falar da aliança. Por feliz coincidência dos temas, na primeira destas reflexões quaresmais, também me calhou, curiosamente, o tema da aliança. Lembram-se ainda, aqueles que participaram da primeira visualização, falava-se de um contrato elevado ao nível de aliança entre Deus e Noé. Falava-se numa criação nova, porque a humanidade primeira tinha sido infiel ao projeto de Deus, ao seu plano. Falavas de uma arca, motivo de salvação, e falavas do dilúvio, que nós referimos ao tema do batismo. Falava-se inclusivamente do arco-íris como expressão quase visível, ou melhor, mesmo visível, deste grande anel estabelecido entre Deus e os seus noivos, a sua família, a humanidade toda. Hoje vamos escutar uma passagem da Sagrada Escritura, do livro do profeta Isaías, em que se fala exatamente deste tema da aliança, que é vista pelos técnicos entendidos como o ponto mais central da doutrina de todo este profeta, o profeta Jeremias. No Antigo Testamento, nós já encontramos a perpassá-lo uma ideia geral de otimismo. O Senhor ama-nos, o Senhor vai estar conosco, e já está. Uma ideia de esperança. Nós não estamos abandonados porque o Senhor faça relação íntima de amizade conosco. O Novo Testamento, obviamente, não podia desprezar esta ideia, continua, e acrescenta-lhe a ideia de novidade. É uma nova aliança. E acrescenta até uma outra segunda ideia. Esta aliança é estabelecida já não apenas com um povo, mas com toda a humanidade. Mas, se no Antigo Testamento a aliança era feita por intermédio de, ainda agora referi Noé, mas também podíamos referir Moisés e já antes Abraão, agora, no Novo Testamento, já não é preciso nenhum intermediário, porque Deus está no seu Filho Jesus. E, portanto, a aliança em Jesus é feita diretamente connosco. Não é preciso mais intermediários. No Novo Testamento fala-se de uma intimidade, nós vamos explorar estes dados, pois, curiosamente, a grande aliança é feita até num contexto de refeição. Foi na última ceia, na ceia pascal de Jesus, primeira desta nova relação estabelecida com a humanidade no sacerdócio e no dom da Eucaristia, que o Senhor faz esta aliança. Portanto, em contexto, como nós fazemos tantas vezes na nossa casa de família, que se reúne para falar, para saborear os alimentos lá confeccionados, enfim, neste clima de intimidade e de profundidade de amor. Depois, como já disse, é uma aliança com todos. No Antigo Testamento já estava de alguma maneira simbolizada esta ideia, quando se diz que vou estabelecer uma aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Esta expressão, tipicamente judaica, era para dizer com a totalidade do povo, os bons e porventura os outros que não seriam tanto. Aqueles que tinham a dimensão religiosa muito presente na sua vida e outros que porventura estariam um bocadinho mais esquecidos. Escutem, por favor, uma leitura que vai acontecer também no próximo domingo, que é o tal centro da mensagem do profeta Jeremias. Diz assim: dias virão, aponta para o futuro, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que estabeleci com os seus pais, quando os tomei pela mão para os fazer sair da terra do Egito, aliança que eles não cumpriram. Eu
Oráculo do Senhor, estabelecerei uma nova aliança. Esta será a aliança então estabelecer depois desses dias com a casa de Israel. E imprimirei a minha lei no seu íntimo, coração. Vamos explorar o tema do coração. E gravá-la-ei na profundidade da sua alma. Também pode ser traduzida pelo seu coração. Gravá-la-ei no seu coração. Serei o seu Deus e ele será o meu povo. Ninguém ensinará mais ao seu próximo ou ao seu irmão, dizendo: aprendei a conhecer o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, porque a todos perdoarei as suas faltas e não mais lembrarei os seus pecados. O oráculo do Senhor. Gostava de explorar isto, então, de uma forma muito simples, porque é assim que nos entendemos e refletimos, assim, a jeito de lécio divina, da reflexão sobre a Palavra de Deus e que depois aplicaremos à nossa vida. Ao longo da história da salvação, como já tinha mais ou menos enunciado esta ideia, nós encontramos várias alianças. A primeira, estabelecida com Abraão, ou melhor, com Noé, com Abraão, com David também, com Moisés, enfim, com tantos outros. O objetivo é sempre uma relação personalizada, de muita amizade, de muito íntimo, do povo com o seu Deus. Aqui o povo quase sempre é infiel, e por isso é que tem de haver tantas alianças. Há sempre a mediação de um líder, uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito do lado de Deus, mas que também não deixa de estar do lado do povo. E, portanto, nesta mediação, há aqui uma espécie de comunicação. Ele é que faz o canal, comunicador. A aliança é sempre provisória, sempre particular, sempre dirigida ao povo, não atinge a humanidade global, e porque é muitas vezes contestada, muitas vezes esquecida, é que tem de ser sempre renovada. Apela-se já no Antigo Testamento ao coração, como aliás também nós aqui escutamos. Hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma, gravá-la no seu coração, enfim. Com Jesus, atingimos a plenitude desta aliança. Por isso, no dia de Quinta-feira Santa, durante a última ceia que celebra com seus discípulos, depois de lhe ter lavado os pés, atenção a este dado tão significativo para a nossa tradição religiosa, depois, de facto, desta prova de amor e de aniquilamento total em função dos seus amigos, o Senhor anuncia uma nova e eterna aliança. Este é o cálice do meu sangue, que vai ser derramado por vós, como gesto para que não mais precisa de ser repetido, como expressão de uma nova aliança definitiva e por todos. O objetivo é o mesmo das alianças anteriores, mas agora é muito mais elevado. Não é apenas a intimidade, mas é a familiaridade. Jesus tinha pregado tantas vezes: o meu Pai é também o vosso Pai. Filipe, um dos apóstolos: quem me vê, vê o Pai. Tantas vezes falava do Pai. E nós sabemos que, por intermédio do batismo, somos os filhos de Deus. Portanto, a aliança estabelecida agora já não é apenas de uma certa amizade, é muito mais profunda, é de familiaridade. Dizia que nas antigas alianças havia mediação. Agora é feita diretamente com Deus, mediante o sangue do verdadeiro homem, do verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Este é o sangue da nova e eterna aliança, disse o Senhor nessa refeição sagrada do dia de Quinta-feira Santa. Agora é universal, já não é apenas com o povo judeu, por isso lá está o todos. Este é o cálice do meu sangue que vai ser derramado por vós e por todos. Este todos é a universalidade. Aliás, São Paulo, mais tarde, nas suas cartas, concretamente aos Romanos, iria desenvolver esta temática. A própria natureza beneficiou desta redenção universal do sangue de Cristo.
A própria natureza. Sim, o ferro, o potássio, o cálcio, não sei quantos que nós encontramos nas plantas, nos minerais, a água, o oxigênio e hidrogênio, tudo isso, é elevado por nós a esta categoria do louvor divino. Portanto, também a natureza se cumpre na pessoa humana no louvor ao seu Criador. E o que é fundamental, se Jeremias já dizia, hei de gravar esta aliança no seu coração, agora fica a marca no coração de Cristo. O último grande gesto do Calvário é quando o soldado, com a lança, abre o coração. A última chaga já não é das mãos e dos pés, a última expressão desta intimidade, deste Deus que se dá todo, vai ser no coração. É simbólico. É histórico, mas é simbólico. O soldado, sem saber que estava a colaborar na obra de Deus, ao abrir o coração de Jesus Cristo, faz exatamente esta selagem de que Jeremias, de alguma maneira, já tinha pressentido a intimidade. É de gravar esta aliança no seu coração. É no coração de Cristo, mas também é no nosso. É deste coração aberto que sai sangue e água, que a Igreja sempre viu expressão de sacramentos, concretamente do batismo. Que nos diz isto a nós? Esta aliança em Jesus Cristo é de uma amizade profunda, pura graça, gratuita. Deus que se dá a si mesmo, a nós, mesmo que o não mereçamos, e oferta total, até ao sangue. A partir deste momento, a história não é mais vivida em solidão. A nossa história é vivida com Jesus Cristo, que está em nós e nós nele. Por isso, a nossa história não se destina ao nada e ao mal. A nossa é uma história de salvação. E empenha cada um de nós, porque uma aliança é sempre entre duas partes, não é só da parte de Deus. Não pensemos só que Jesus Cristo é que nos deve isto e aquilo. Uma aliança empenha sempre duas partes. Que se espera da nossa parte? Amizade, correspondência, fidelidade, unidade com Cristo, seja Ele apenas o único Deus. Indissolubilidade, para sempre. Uma aliança definitiva. Ora, curiosamente, isto que eu estou a dizer, amizade, intimidade, fidelidade, coração, unidade, indissolubilidade, isto é que é típico da aliança matrimonial. Pois é. É que a aliança matrimonial, quando se recebe o sacramento, exprime em ponto pequeno esta grande aliança do ponto grande entre Deus e a humanidade. O coração novo que se fala aqui, quer em Jeremias, quer agora nesta aliança em Jesus Cristo, é a expressão deste coração de muito amor que se vive no interior da família. Onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Este tesouro é a própria família. A nível pequeno, a nível grande, é esta certeza da aliança que Deus estabeleceu connosco. A aliança matrimonial exprime assim em ponto minúsculo aquilo que é a grande aliança total e definitiva, grande, em ponto maior, de Deus com a totalidade da humanidade. E nós somos membros desta totalidade, somos parte desta humanidade. Família é, pois, a comunidade pequena onde se vive a aliança grande. Por isso é que nós chamamos a família Igreja doméstica. Porque a Igreja é esta estrutura encarregada de lembrar a todos os que conhecem e de dizer àqueles que não conhecem que há uma aliança definitiva entre Deus e a humanidade. Mesmo que essa humanidade não conheça a Jesus Cristo, mesmo que essa humanidade siga outra dimensão religiosa ou não siga nenhuma. Por isso falamos então desta Igreja como expressão pequena, é verdade, mas representativa, muito concreta, da grande aliança que Deus estabelece com a humanidade toda.
Vejam, caras famílias, a vossa responsabilidade, vejam a categoria a que foram elevadas. À altura, uma família crente, cristã, é sempre a expressão da grande aliança definitiva, total, estabelecida no sangue de Cristo. Ora, estamos a falar de Jesus Cristo, estamos a falar do crucificado. Queria terminar esta reflexão exatamente com o tema do crucifixo. Se o crucifixo é a expressão desta aliança, e se nós conhecemos esta aliança, por que barrar o crucifixo nas nossas casas? Encontramos, de facto, casas de cristãos e cristãos muito empenhados, cristãos com fé muito viva e muito dedicada ao serviço da Igreja e da humanidade em geral, que não têm este símbolo religioso nas suas casas. Mas é pena. É pena porque não deveria haver nenhuma casa onde o crucifixo não lhe lembrasse, estando presente o crucifixo, lembra, que essa mesma família exprime este amor definitivo, esta aliança total de Deus com a humanidade. Lembram-se que aqui há uns anos, a começar na Europa Central, houve um movimento para que os crucifixos fossem banidos dos espaços públicos, hospitais, tribunais, sei lá, escolas, tudo isso. Claro que também chegou a Portugal, até porque nós também muitas vezes, naquilo que é negativo e naquilo que é destrutivo, muitas vezes vamos na linha da frente. Nem sempre estaremos na linha da frente no progresso humano, espiritual, na dimensão social, na relação profunda com os outros, na sua preocupação com os frágeis. Mas naquilo que às vezes é assim negativo, também quase sempre estamos na linha da frente. Que alguns, naquela altura, porque não compreendessem esta profundidade do símbolo do crucifixo, os quisessem retirar, damos como liberdade. Mas que uma família crente não viva na relação profunda com o crucificado e a representação, que é o crucifixo, já se não compreende tanto. Por isso, a nossa Diocese do Porto, neste tempo de Quaresma, Páscoa e ao longo até de todo o ano pastoral, como já sabem, está com esta campanha de introduzir em todas as famílias um símbolo religioso. Mas que esse símbolo seja fundamentalmente o crucifixo, que é o máximo para nós. Uma imagem de Nossa Senhora, ótimo. Eu também a tenho no meu quarto. Mas aquilo que representa a profundidade da nossa fé é o crucifixo e o crucificado. Peço então que em todas as casas, particularmente dos crentes, se deixe introduzir o crucifixo, um qualquer. Há tantos modelos para ir na sociedade e coisas tão belas, desde coisas caríssimas até outros muito mais baratos, muito mais acessíveis. Mas que seja sempre uma espécie de presidência daquela casa, que seja um convite à oração e que seja a expressão, neste coração aberto, da verdadeira arca da aliança, do amor e até também da esperança e da fé, virtudes são tipicamente cristãs. Bom final de Quaresma. Já estamos muito perto do final. Desejo o bem a todos. E como expressão deste bem para todas as famílias da nossa Diocese, mas particularmente, de uma forma direta, para aqueles que participam então desta reflexão quaresmal, eu invoco a bênção de Deus por intermédio desta oração que vou fazer. Nós vos bendizemos, Senhor, que na vossa infinita misericórdia quisestes que o vosso Filho, feito homem, fizesse parte de uma família humana, crescendo no ambiente da intimidade doméstica e conhecendo as preocupações e as alegrias vividas naquela casa. Também vos damos graças porque Jesus fez conosco uma nova e eterna aliança, que o mal e o pecado jamais destruirão. Humildemente vos pedimos, Senhor, guardai e protegei as nossas famílias,
para que, fortalecidas pela vossa graça, gozem de prosperidade, vivam na concórdia e, como igreja doméstica, sejam no mundo testemunhas da vossa glória. Isto vos pedimos por aquele que fez aliança conosco, Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bom final de Quaresma e, desde já, uma Páscoa de muita alegria.